Pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma edição do Grupo de Gestão Empresarial do CEPROC. Informamos a todos que esse evento está sendo gravado e será disponibilizado nos canais de comunicação do CEPROC. Informamos ainda que, em conformidade com a LGPD, ao se inscrever para esse evento, você aceita que os seus dados aqui informados sejam utilizados para campanhas de marketing do CEPROC e patrocinadores, em canais como e-mail, redes sociais, Spotify, YouTube e eventuais outros. Este é mais um evento realizado pelo CEPROC, uma entidade cujo trabalho é desenvolvido por empresários voluntários que dedicam seu tempo à realização de ações em defesa dos interesses da economia digital gaúcha. Este trabalho tem como meio diversas ações, como a aproximação entre as demandas da TIC e os entes políticos e legislativos, visando ao alcance de conquistas que se traduzam em mais poder de competitividade para as empresas, mais espaço para que essas cresçam e possam, com isso, ampliar a geração de empregos, gerando mais riqueza para cidades, estado e país. CEPROC, uma plataforma de negócios e representatividade única. Antes de apresentarmos o nosso palestrante, gostaríamos de compartilhar com vocês o belíssimo trabalho desenvolvido pela Casa do Menino Jesus de Praga, que é uma instituição sem fins lucrativos que conta com voluntários das mais diversas áreas profissionais que participam ativamente do dia a dia da casa. A instituição presta serviços especializados para crianças e adolescentes com lesão cerebral profunda e deficiência motora permanente, oriundas de famílias carentes e desestruturadas no Rio Grande do Sul. A Casa do Menino é mantida por doações e projetos. Hoje apresenta estrutura e condições de acolher e atender crianças especiais com qualidade e afeto 24 horas, todos os dias. Em 2020, a Casa do Menino recebeu pela segunda vez o prêmio Melhores ONGs de acordo com os padrões de gestão e transparência. É um belíssimo trabalho. Agora a Lu vai passar aí um vídeo da Casa do Menino, por favor. Você que faz parte de cada cantinho da nossa nova casa, que está em cada sorriso das nossas crianças. Você que está no carinho em que nós fazemos o nosso trabalho todos os dias e que é parte fundamental da nossa engrenagem. Obrigado. Foi desafiador chegar até aqui e com determinação enfrentamos e vencemos muitos desafios. Nós somos a Casa do Menino Jesus de Praga. O tema a ser abordado hoje será Desengavetando Projetos, Incentivos de Fomento à Inovação para Empresas de TI, com o empresário Luiz Eduardo Keffel Garcia. O Luiz é sócio fundador e estrategista-chefe de incentivos há 12 anos da Galápagos, Valor em Evolução, empresa de consultoria financeira, com foco de atuação em incentivos governamentais, gestão de valor e MBA. Possui experiência de mais de 15 anos com incentivos fiscais e financeiros e de mais de 20 anos com consultoria e planejamento tributário. Com certeza teremos uma bela palestra cheia de aprendizado. Informamos que as perguntas poderão ser enviadas via Q&A e a pesquisa de satisfação será enviada por e-mail logo após o evento. Ok, pessoal? Vamos agora, então, receber aí o Luiz. Luiz, seja bem-vindo. Bom dia. Seja bem-vindo, Luiz, né? E te desejo uma excelente palestra. Tá bom? Tudo contigo agora. Abração. Obrigado. Valeu, Marcos. Obrigado. Tá? Bom dia para todo mundo. Deixa eu só dizer uma coisa, tá? Eu não sou muito adepto a palestras. Eu prefiro conversas, bate-papos. Então, apesar da gente ter aqui uma apresentação, e claro, né, a gente não poder ter aquela dinâmica de eu ir conversando e falando para vocês algumas coisas e a gente ir a cada avançar dessa apresentação conversando ao longo dela, vai deixar isso para o final, mas eu gosto muito dessa troca, eu acho que isso é muito rico.
Então, se a gente puder conversar mais lá no final sobre dúvidas de vocês, sobre dores de como implementar alguma coisa disso que eu estou trazendo nessa apresentação, eu vou ficar à disposição, como o Marcos disse, no final da apresentação, certo? Bom, vamos iniciar, eu vou começar a dividir a tela aqui com vocês, para a gente poder seguir o nosso roteiro, certo? Aí. Bom, gente, novamente, tá? Quero agradecer aqui ao Rafael Krug, pelo convite, ao Marcos, as meninas do CEPRORGS, então, que fizeram tudo para que isso aqui acontecesse da forma correta. O nosso tema de hoje, como o Marcos bem disse, é desengavetando projetos, por meio de incentivos de fomento à inovação específicos para empresas de TI, tá certo? Acho que isso é uma dor, como eu falei até no vídeo do Drops que a gente chamou ali, né? A dor de muitas das empresas, independentemente do porte das empresas de TI, se é uma empresa pequena ou se é uma empresa grande, uma empresa que tem muito caixa ou uma empresa que não está com esse caixa todo, é super importante que a gente saiba como aproveitar melhor os projetos de inovação que surgem dentro da empresa e como é que, de fato, a gente faz que esses projetos se realizem e a gente não tenha que deixar eles esperando na prateleira, no refrigerador, dentro da gaveta, como o próprio texto está contando aqui, porque, eventualmente, 6 meses, 1 ano de um projeto desses esperando, pode ser que um concorrente, pode ser que uma outra empresa venha lançar um projeto parecido, e aquele projeto, aquela ideia maravilhosa que vocês tinham para ter aquela vantagem de ser o primeiro a lançar, de ser o primeiro a trazer uma novidade, ela acaba se perdendo, tá? E com isso, muito do valor do projeto de vocês. Então, é fundamental a gente saber como acelerar esses projetos e não deixar eles para depois. Esse é o tema que nós vamos conversar hoje, como na prática a gente faz isso por meio de incentivos de fomento à inovação do governo, certo? Então, eu queria começar com alguns dados que são conhecidos por todos vocês, mas são dados do setor de TI aqui no Rio Grande do Sul, busquei essa informação em fontes públicas aí, mas basicamente, né, o que são highlights para mim aqui de números do setor de TI? Um faturamento considerável de 24,5 bilhões, né, do setor no estado, em 10 anos, né, até 2019, ali, 2009 até 2019, a receita bruta total do setor cresceu quase 75%, um crescimento exponencial importante. Outro dado que me ressalta os olhos aqui é que 33 mil novas vagas foram abertas no Rio Grande do Sul só nesse segundo trimestre de 2021. Ainda, com relação àqueles anos de 2009 a 2019, então esse hiato de 10 anos, o número de empresas de TI cresceu praticamente em 2 mil, então pulou de 5,5 para quase 7,5. É um avanço considerável de empresas de TI no estado do Rio Grande do Sul. O faturamento do setor, ele cresceu em 2020, então, ex-pandemia, aí, as empresas mantiveram o seu faturamento, crescendo aí acima de inflação, em 10,5% basicamente em 2020. Existe ainda uma projeção de crescimento que indicava aí algo próximo de 14% para o ano de 2021, certo? Outros 2 dados aqui que me fizeram imaginar algumas coisas dizem respeito basicamente à remuneração. Então, a gente vê que algumas vagas abertas no setor de TI pagam até 15 mil reais por mês. Aqui eu faço até eu peguei o dado que está lá nessa notícia, mas eu já vi vagas com valores muito mais altos do que estes abertas aqui no Rio Grande do Sul. Então, acho que esse 15 mil já está quase que ultrapassado aí. E que o RS, né, o Rio Grande do Sul, ele tem a 7ª maior remuneração média do país. Perfeito?
Esses aqui são alguns dados, e esses dados, quando eu analisei eles, olhando do ponto de vista olha, o que a gente precisa olhar, que mudança isso traz para as empresas, basicamente me trouxe os seguintes insights. No momento que eu vejo tudo aquilo, o que eu enxergo é uma maior competitividade no setor, certo? Essa é a primeira coisa. Com mais empresa, a gente tem muito mais empresa, né? 2.000 a mais em 10 anos, obviamente que a gente vai ter mais competição. Com mais competição, não só dentro do estado, mas de fora também, a gente tem mais dificuldade de contratação e de retenção de talentos, de pessoas nos nossos times. E isso é uma dor que, obviamente, vocês devem discutir isso diariamente dentro do CEPRORGS, e a gente acompanha isso nos nossos clientes dentro da Galápagos, que a gente tem mais de 40 clientes do setor de TI espalhados aí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo principalmente, Minas Gerais, e a gente vê como essa dor está presente no dia a dia das empresas. É como contratar, difícil preencher vaga e cada vez mais difícil reter as pessoas dentro das empresas. Isso, por óbvio, né, se a gente quiser fazer um esforço de contratação e de retenção, acaba aumentando o custo de pessoas, né, o custo de RH, e quando a gente aumenta o custo de RH, além, né, somando-se isso à maior competitividade do setor, que acaba estrangulando aí alguma parte da receita, a gente acaba resultando numa redução da lucratividade das empresas. Então, bacana, a gente está crescendo o faturamento, a gente está crescendo o setor dentro do Estado, mas possivelmente a gente está tendo que estrangular aqui, em razão dos custos elevados e cada vez mais elevados da maior competitividade, o lucro, né? Que é a remuneração do empresário, do empreendedor, no final das contas. A forma que a gente enxerga, né, que eu enxergo como uma maneira de driblar isso tudo e, de novo, tornar as empresas cada vez mais competitivas e, com a competitividade, conseguir gerar mais margem, mais lucro para essas empresas, é por meio da inovação. Então, inovação tecnológica aqui, para mim, é a palavra-chave para que a gente consiga, de fato, cada uma das empresas, dos CEPRORGs, consiga olhar para o futuro e dizer, olha, eu consigo ser mais competitivo porque eu faço algo diferente, né? E por meio dessa inovação eu consigo aí sim gerar mais lucro e reter pessoas. Como a gente está falando de inovação, queria abordar rapidamente o que compõe um ecossistema de inovação. Então, quando a gente olha a inovação em si, né, o ecossistema, que é essa bolinha que está ali, ela está composta pela inovação propriamente dita. Então, a gente tem atividade de inovação, muita atividade de inovação, a gente tem muita atividade de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, certo? Com players como, além das empresas, por óbvio, né, que executam inovação em P&D, contando com o apoio, o auxílio de universidades, de ICTs, né, instituições de ciência e tecnologia, e de startups. Então, esse é o principal ecossistema aqui de inovação, e esse ecossistema de inovação, tá, cada uma dessas ou atividades ou entes aqui no meio, pode ser fomentado, ele pode ser incentivado por meio de benefícios, certo? E é isso que vai ajudar a tirar o projeto de vocês da gaveta. E esses incentivos, basicamente, olhando para o ecossistema de inovação como um todo, não especificamente para o setor de TI, eles são, basicamente, incentivos fiscais, onde a gente fala de incentivos de imposto de renda, de contribuição social. Esse incentivo pode ser de IPI, Imposto de Produtos Industrializados, pode ser de PIS e de COFINS, pode ser de Imposto sobre Serviço, ISSQN, ou até de ICMS, certo? A gente tem incentivos fiscais de inovação para cada um desses tributos, perfeito? Ou o ecossistema de inovação ele pode ser fomentado por meio de incentivos financeiros, certo? O que são os incentivos financeiros, então? Captação de recurso. Essa captação de recurso, ela pode ser reembolsável ou não reembolsável, e ela se dá por meio de uma FINEP, a Financiadora de Estudos e Projetos, do BNDES,
da Embrapi ou de outras fontes aí de fomento que a gente vai enxergando, às vezes CNPq para pesquisadores, outras coisas que tem aí, mas as principais acabam sendo essas. Perfeito? Seguindo na toada aqui da nossa apresentação, quais são as fontes, então, de fomento à inovação específicas para o setor de TI? Né? Quando a gente olha para o setor e diz, olha, o que a gente tem especificamente para a tecnologia da informação, para sistemas, para plataformas, softwares, como é que a gente consegue aí se alavancar por meio de incentivos governamentais? Incentivos fiscais, então, específicos para o setor de TI. Para que você possa usar um incentivo fiscal, basicamente, você precisa ter duas atividades, que são P&D e inovação, certo? Então, o que acontece? Nos incentivos fiscais, eu não aperto um gatilho só. Não é dizer assim, poxa, eu sou uma empresa inovadora, se eu sou uma empresa inovadora, eu já posso acessar incentivo fiscal. Não é bem assim. Para você acessar um incentivo fiscal de fomento à inovação, você vai precisar ter, no mínimo, esses dois gatilhos via de regra. Que eu preciso ter uma inovação e essa inovação ter sido originada por uma atividade de pesquisa e desenvolvimento. E, basicamente, aqui, os assuntos que a gente vai tratar ao longo dessa apresentação hoje é a importância de se realizar um estudo tributário, a importância de você analisar a lei do bem e entender melhor o incentivo fiscal da lei do bem e alguns benefícios de PIS e de COFINS que também são destinados para esse tipo de atividade. Fora os incentivos fiscais, o setor de TI também pode contar com o auxílio financeiro, né? Que é exatamente, bom, para que eu possa ter um incentivo fiscal, eu preciso gastar antes. O incentivo financeiro, ele vem uma etapa antes do gasto. Ele vem quando eu ainda estou projetando quais projetos eu vou realizar. E neste aspecto dos incentivos financeiros de captação de recursos, basicamente, o principal gatilho que eu preciso olhar é para a inovação. Veja que aqui tem uma diferença dos incentivos fiscais para os financeiros. No financeiro, eu preciso defender o máximo que eu puder o grau de inovação tecnológica do meu projeto, certo? Quanto mais inovador for o nível de inovação que eu estou falando no meu projeto, mais disruptivo for o meu projeto, mais as chances de eu conseguir um recurso governamental, tá? Subsidiado pelo governo. E, basicamente, a gente está falando de FINEP, direto e indireto, de recursos não reembolsáveis, que hoje, basicamente, estão todos fechados, volta e meia abre um edital ou alguma coisa de menor porte. Ano passado, a gente teve alguns editais abrindo, edital de Covid, edital 4.0 da FINEP, alguns Tecnova que abrem também conforme janelas aí de tempo em tempo, mas também tem valores menores, certo? E a competição muito grande para que você coloque a mão num recurso não reembolsável, que é aquele que a gente chama de fundo perdido, entre aspas, certo? E, por fim, uma outra potencial fonte de financiamento está na Embrapi. Na Embrapi, aí a gente tem que olhar, porque como a gente está falando de projetos para a indústria na Embrapi, a gente tem que ver se o software em si que a gente vai desenvolver ou quer desenvolver, ele circunda esse meio industrial. Eu vou entrar nesse detalhe depois na sequência, eu vou falar sobre cada um desses itens, certo? Bom, só para que fique claro para vocês, eu acho super importante a gente estar na mesma página, é explicar o conceito que a lei traz e que os incentivos trazem de inovação e de pesquisa e desenvolvimento. Então, no conceito de inovação, vocês vão notar que é um conceito absolutamente amplo, tá certo? Então, é um conceito que ele diz o seguinte: o que é considerado inovação para ponto de vista de utilização de incentivos de fomento à inovação? A gente está falando de um produto novo, certo? Para a indústria, um processo de fabricação novo, um serviço novo ou ainda um sistema novo, certo? Então, sempre que eu estiver falando, eu quero lançar alguma coisa que eu ainda não tenho, ou que até tem algum diferencial, alguma vantagem frente àquilo que o mercado oferece, a gente está falando de uma inovação
ou de um projeto que pode ser enquadrado tanto em incentivo fiscal quanto em incentivo financeiro. Mas quando eu não estou falando de um produto novo, de um lançamento de vocês, a gente estiver falando de uma mesma plataforma, mas que vocês estão indo para versões atualizadas dessa plataforma e que tragam, de fato, mais funcionalidades que impliquem aí em ganhos incrementais para a plataforma de vocês, a gente está falando, sim, também de um projeto de inovação. O que é importante aqui a gente atentar é que quando a gente está falando de agregações pequenas, do dia a dia ou de customizações, assim, via de regra, também, a gente sempre tem que avaliar caso a caso, mas via de regra, a gente não enquadra isso como uma inovação, certo? Então, esse é um conceito, o conceito é muito amplo. Então, quando a gente fala de qualquer inovação para dentro da própria empresa de vocês, a gente está falando de uma inovação tecnológica. E a gente tem que avaliar exatamente o nível da inovação, o grau da inovação, para ver qual incentivo pode ser aplicado a ela. Já o conceito de P&D, pesquisa e desenvolvimento, ele é diferente. Tá? Ele se caracteriza basicamente pelas atividades de pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental. Aqui é importante que a gente não confunda que essas pesquisas, a básica e a aplicada, não tem absolutamente nada a ver com pesquisa de mercado. Aqui a gente está falando de atividades que estão muito ligadas, via de regra também, à academia, tá? A universidades. Esses caras acabam estudando algum algoritmo que nunca foi estudado, alguma outra questão que ninguém nunca tratou em lugar nenhum. Então, aqui mesmo a gente está falando de descobrir a luz, a roda e aí por diante. Então, tem muito mais a ver com pesquisa básica isso, e a pesquisa aplicada também, ela tem um risco tecnológico muito alto atrelado a ela, não é comum a gente ver no setor privado, tá certo? Já o desenvolvimento experimental é aquele que sim, que dos nossos clientes, ao menos, quase 90%, 95% dos projetos, trata de desenvolvimento experimental, que é quando você já conhece algo que você gostaria de desenvolver, tem a noção dos conceitos, mas não sabe se quando aplicar na prática aquilo vai dar certo, tá? Vai sair exatamente como vocês imaginavam. Então, o que caracteriza P&D para fins de utilização de incentivos fiscais, basicamente, e até para defesa dos financeiros em algum momento, é o nível de incerteza tecnológica que um determinado projeto tem. O que eu quero dizer com incerteza tecnológica? Eu quero dizer que cada projeto ele precisa ter um ponto de interrogação. O projeto ele precisa ter alguma dúvida que eu não sabia exatamente se ia acontecer da forma que eu estava esperando lá no início. Então, não é que eu vou rodar o projeto e vai chegar no final no tempo certo, vai dar tudo certo. Se eu tiver essa certeza, desde o início do projeto, eu não tenho pesquisa e desenvolvimento. Se eu tiver alguma incerteza aí no meio, alguma coisa que eu acho que possa dar errado, por algum motivo eu possa apanhar mais para passar dessa barreira, a gente está falando possivelmente de um projeto de P&D. Então, essas são as diferenças entre os dois conceitos fundamentais aqui para a gente usar, ou em incentivos fiscais ou em incentivos financeiros. Dando sequência, então, explicando um pouquinho mais daquilo que a gente achou importante trazer para vocês aqui do CEPRORGS, quando a gente fala de incentivos fiscais dentro do setor de TI. Então, assim, quando eu falei antes ali em estudo tributário, tá? Obviamente que estudo tributário não é um incentivo fiscal. Estudo tributário é uma forma de você identificar a potencialidade de usar um incentivo fiscal. E estudo tributário aqui, a gente está se referindo basicamente ao lucro real versus lucro presumido, é o estudo real presumido, presumido real, ou muitas vezes simples versus presumido versus real. Porque muita empresa que está no simples, porque acha que tem faturamento para estar no simples, não sabe que está fazendo uma opção equivocada. Tá? Então, assim, a partir de uma determinada faixa, dependendo do número de funcionários que cada empresa tem, um simples não é a melhor opção para você estar. E principalmente quando a gente fala de real e presumido, e aqui tem muito a ver com aquela questão que eu falei antes, de lucratividade do setor, quando a gente vai aumentando o custo, vai aumentando o gasto com pessoas,
e essa margem de lucro vai baixando, cada vez vai ficando mais importante que se faça esse estudo, porque existe uma tendência ao lucro real ser aquele que traga uma vantagem tributária para as empresas. Principalmente porque é no lucro real que vocês vão poder utilizar a grande maioria dos incentivos fiscais que a empresa pode olhar, certo? Então, a gente aqui na Galápagos tem muito cliente de TI que era lucro presumido e foi importante se fazer um estudo desses simulando a utilização de incentivos, não só olhando para a margem, mas simulando a utilização de incentivos, como uma lei do bem, porque um incentivo desses, por exemplo, pode, inclusive, zerar o imposto de renda e a contribuição social da empresa. E aí fica óbvio que o lucro real ele acaba sendo a melhor opção, certo? E até como eu estava conversando ontem com uma outra empresa de TI, fica muito fácil se tomar essa decisão, por mais que as empresas tenham algum medo de migrar para o real, porque o real eu preciso ter mais controle de algumas coisas, não posso misturar outras. É verdade, tem que ter um nível de controle mais elevado. Mas isso se paga dependendo do benefício que vocês vão ter. Então, fica óbvio, né? De quando a gente olha esta conta de um estudo como esse e vê que a gente vai economizar 200 mil, 500 mil reais, que o empresário olha e diz assim, eu não vou jogar 500 mil reais, R$500 mil, eu não vou jogar pelo ralo, né? Então, assim, que se implemente um regime que me traz um nível de controle maior, mas eu não vou jogar 500 mil do meu bolso fora. Então, fica muito fácil tomar uma decisão dessas no momento que se faz um estudo que se olha para o número, né, e para quanto que está se rasgando de dinheiro. Bom, dito isto, né, aí nós vamos para aqueles incentivos que são usados no lucro real. De novo, porque o lucro presumido, ele não permite que você use incentivos fiscais. Você só pode usar incentivos fiscais no lucro real, tá? Via de regra. Então, a lei do bem, que é um benefício bem conhecido aí, a lei do bem ela é uma lei de 2005, que começou a ser aplicada a partir de 2006, então, né, regulamentada a partir de 2006, ela traz um benefício de inovação tecnológica, né, IPID, e ela basicamente ela permite que as empresas recuperem, né, até 34% do valor que elas investem em projetos de P&D. Então, se eu investir R$1 milhão em projetos de P&D, naqueles conceitos de P&D que eu falei antes, em cima dessa base de R$1 milhão, via de regra, você vai recuperar 340 mil, certo? Então, equivale a dizer que o projeto de vocês custou 66, ou melhor, 660, né? O gasto com projetos de P&D, certo? É um super benefício, ele é transversal, não é só para o setor de TI, mas tem algumas questões que são bem importantes que a gente olha, que são específicas para o setor de TI, que é importante porque a gente precisa desmistificar algumas coisas. A primeira delas é que a gente conversa muito assim no nosso dia a dia, aqui dentro da Galápagos, é sobre software por encomenda, né? Assim, bom, eu sou uma empresa que desenvolvo software por encomenda. Eu sou uma software house, certo? Então, na realidade, é o meu cliente que está me pagando para eu desenvolver uma plataforma, um software para ele. Bom, nesses casos, o benefício da lei do bem é meu, empresa de TI, ou é do meu cliente? Então, aqui a gente tem uma zona cinzenta, porque pode ser da empresa de TI, como pode ser do cliente de vocês. O que precisa ser observado aqui? Basicamente, a relação jurídica, o contrato que existe entre as partes. Isso é muito importante, porque dependendo daquilo que está escrito no contrato, de como o contrato está redigido, a empresa de TI, ela vai poder sim tomar o benefício para si. Outra coisa que interfere aqui na utilização ou não desse benefício é o porte da empresa de TI. Se a empresa de TI ela faturar, por exemplo, mais do que 4,8 milhões por ano, existe aqui uma tendência de que você possa utilizar, por mais que você esteja falando de uma software house, um software por encomenda, você possa usar isso, o incentivo da lei do bem na sua base de tributação. Tá bem? Um outro ponto importante vinculado ao setor de TI são empresas que fazem, aqui tem a sua linha de serviço relacionada ao outsourcing,
ou aquilo que a gente chama, né, de body shop. Até acho meio estranho falar body shop, mas é o termo usado no setor, então eu resolvi colocar aqui também. Porque body shop, quando você empresta profissionais, né, para outras empresas, né, para a área de TI de outras empresas, ainda assim pode ser que, dependendo do projeto que essas pessoas se envolvam, você tenha um projeto de lei do bem dentro da sua empresa, mesmo que seja outsourcing a body shop. Porque, novamente, a gente vai precisar analisar a relação jurídica entre as partes, tá? O contrato em si. Então, isso é bem importante que se avalie para ver se você pode colocar ou não um projeto, por mais que ele seja de outsourcing ou body shop, dentro da base da lei do bem. Por fim, acho importante comentar também que a lei do bem ela traz um benefício para a aquisição de máquinas e equipamentos, no caso de vocês de equipamentos. Então, assim, eu tenho uma estrutura, uma infraestrutura com servidor, com computadores, notebooks, assim, notebooks mais parrudos mesmo para o time de desenvolvimento. Então, se eu tenho um time de desenvolvimento grande e eu vou, por exemplo, trocar todas as minhas máquinas do meu time de desenvolvimento, licenças novas, etc., tudo que for destinado a esse time de P&D, para esses projetos de P&D, eu posso ter aí um benefício dentro da lei do bem, por exemplo, de redução de IPI e até de amortização integral dessas máquinas e equipamentos, tá? Depreciação e amortização para software, tá bem? Então, tem benefícios importantes aqui que podem ser usados dependendo do tamanho do time de desenvolvimento que vocês têm. Saindo da lei do bem e pincelando aqui o último incentivo fiscal, de PIS e COFINS. Então, PIS e COFINS é uma dor de cabeça para muitas empresas do setor de TI, porque é uma carga tributária elevada, sendo que vocês não podem tomar, por exemplo, no sistema, quando você está optando pelo lucro real, você está no regime, via de regra, não cumulativo do PIS e da COFINS. Estando no regime não cumulativo, você tem uma tributação de 9,25 sobre a sua receita. E você pode tomar créditos. O que acontece é que, diferentemente da indústria, no setor de TI, o principal gasto ele está com mão de obra, certo? Ele está lá com RH. E você não pode tomar crédito de RH, de folha de pagamento. Então, assim, tudo que você puder tomar crédito de PIS e COFINS e puder reduzir esse ônus tão pesado dessa tributação, é super válido. E aqui, relacionado a P&D, existe uma possibilidade das empresas se creditarem, então, de alguns gastos específicos relacionados a projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, existem créditos específicos, que são incentivos para que a empresa possa realizar atividades de P&D e que a legislação permite que você tome créditos com relação a algumas dessas atividades. A maioria das empresas acaba não tomando, porque acredita que P&D não está fora ali da produção em si, ou talvez não fosse uma atividade chave para as empresas, mas e vocês, em determinados casos, para alguns gastos, se pode tomar crédito também desses caras, tá bem? Bom, em termos de incentivos financeiros, então, captação de recurso, né, que pode ser reembolsável ou não reembolsável, como eu falei antes, naquelas que a gente tem taxas e condições subsidiadas pelo governo, aqui eu destaco o FINEP Direto, e o FINEP Direto, ele permite que você tenha uma taxa de captação, né, de aproximadamente 5,7% a 8% ao ano, certo? Que vai variar aqui, se vai ser 5,7% ou 8% ao ano, vai acabar sendo o nível de inovação, o grau de inovação que você vai ter no projeto. Quanto mais disruptivo, menor a taxa. Você tem uma carência, isso aqui que é fundamental nesse tipo de recurso, você tem uma carência de até 4 anos, então são 4 anos sem pagar o financiamento em si que você está fazendo junto a uma FINEP, e até 12 anos de amortização. É muito tempo. Esse aqui é o endividamento dos sonhos de toda e qualquer empresa, e é o tipo de endividamento que só agrega valor à companhia e não tira valor. Tá certo? Os highlights para a FINEP Direto. O projeto, ele precisa ser maior do que 10 milhões ao ano. Pode até ser um projeto guarda-chuva, né, que engloba mais de um projeto, mas
ao todo, o que a gente protocola na FINEP precisa ser maior do que 10 milhões ao ano o valor de projeto. Ele é destinado a empresas acima de 90 milhões de reais, via de regra, a gente já fez projetos para empresas de 40, 45, 50 milhões, mas uma empresa menor do que isso, entrar com o FINEP direto é muito complicado, tá? Porque aí entra uma continha básica de capacidade de pagamento e outras coisas. E o outro highlight que é importante, isso principalmente para o setor de TI, importante que se tenha isso sempre em mente, a FINEP exige garantia real, ou da empresa ou dos sócios, ou de terceiros interessados, ou carta-fiança. A carta-fiança sempre acaba agregando um valor na taxa contratada, né? Então, se eu contrato 5,7, vou agregar 2%, por exemplo, de uma taxa, eu já estou falando de 7,7. Ainda assim, é um financiamento excelente quando a gente olha para carência e amortização. Tá? E esses são financiamentos específicos de inovação tecnológica, tá? Para projetos de inovação que a empresa pretende realizar nos próximos anos. Então, no FINEP indireto, aqui, ele é descentralizado, que se chama, a taxa vai de 6% a 7,1% ao ano, a gente reduz aqui a carência, ainda assim uma carência excelente, uma carência de 2 anos, e um prazo de amortização total de até 8 anos. Os principais highlights do FINEP indireto, do FINEP descentralizado, tá? É que você não pode ter um projeto acima de 10 milhões, então ele é destinado a projetos abaixo de 10 milhões de reais, para empresas com faturamento aí abaixo de 90 milhões de reais, você precisa ter a garantia real ou carta-fiança igual, certo? Mas, na verdade, existe um atenuante aqui no FINEP indireto, que é a possibilidade de utilização de um fundo garantidor. Esse fundo garantidor, ele tem um custo muito baixo, ele agrega muito pouco na taxa de contratação, e ele pode aí até 50% do valor do projeto, dependendo do agente de fomento que você está captando, você consegue ter 50% até 80% de valor de projeto garantido com esse fundo garantidor, e o restante precisa ser com garantia real ou carta-fiança. E, por fim, a última observação é que ainda nessa linha de indireto, de FINEP indireto, existe a possibilidade do Conecta. O Conecta, ele reduz a taxa de 5% para 5% a 6% ao ano, uma taxa maravilhosa, e ele aumenta o prazo de carência, tá, para até 3 anos. O porquê que existe o Conecta, tá? Quando a empresa ela não quer ou contratar pessoas, tá, ou está com dificuldade de contratar pessoas, e ela quer realizar parte do projeto, que precisa ser de, no mínimo, 15% do gasto, com uma ICT ou com uma universidade, ela pode fazer isso e pleitear o Conecta, que ela vai ter um recurso mais barato para fazer. Mas a gente tem que ter em mente que 15% do projeto, minimamente, precisa ser executado com uma ICT ou uma universidade. E, por fim, eu queria trazer para vocês aqui o Embrapi. Então, agora, esse ano ainda, foi lançado o Embrapi Transformação Digital para a Indústria, tá? Que é um projeto onde você tem uma subvenção de até 50% do valor, você não recebe esse valor, você aplica o valor aí, metade do gasto. Então, se você tem um gasto previsto de 1 milhão, você escolhe uma unidade Embrapi, com essa unidade Embrapi, você vai, desse 1 milhão que você está prevendo, você vai aportar 500 mil na unidade Embrapi, e os outros 500 mil vêm ou da própria unidade ou do governo da unidade, da Embrapi mesmo, que paga o restante do projeto, tá? A gente está falando de projetos de transformação digital na indústria, então é importante que o software que vocês visem desenvolver, ele tenha um viés de chão de fábrica, perfeito? Ele tem que ser destinado de alguma forma também à indústria, certo? Para melhorar aí a capacidade produtiva do Brasil. E os highlights as questões importantes da Embrapi é que você precisa sempre se atentar que prazos e condições são sempre negociáveis de acordo com cada contrato que vocês querem executar, seja ele com o Instituto Eldorado, com o CERT, com o FURG, com o Senai, São Leopoldo, com qualquer uma dessas unidades Embrapi, que você for fazer um projeto, você tem que negociar muito bem antes para aquela questão do a patente fica aqui, fica lá, com quem fica, como é que vai ser o pagamento, como é que vão ser as entregas, isso tem que ser negociado antes. Vantagem é que tem uma agilidade de contratação frente à própria FINEP, é muito mais rápido, tá certo?
100% do projeto ele é executado pela unidade Embrapi, então você paga e o projeto é executado lá dentro, e é importante que o projeto esteja dentro da escala TRL de 3 a 6. Então, TRL é uma escala de medir o nível de inovação tecnológica de um projeto, a etapa da inovação tecnológica de um projeto, TRL lançada lá na NASA e tal, que acabou sendo popularizado. Então, do 3 a 6, a gente fala de quando saiu da pesquisa básica, começou a entrar no desenvolvimento experimental até o desenvolvimento do protótipo. Não necessariamente a gente está falando de um equipamento, né, mas o protótipo mesmo de um software também entra aqui, tá certo? Então, esses são os highlights aqui de Embrapi. Finalizando aqui o nosso último slide da apresentação, eu quero falar um pouquinho para vocês do círculo virtuoso do fomento à inovação, aquilo que a gente chama de círculo virtuoso. Então, assim, no momento que vocês tiverem um projeto inovador dentro do armário, dentro da gaveta, tá lá escondidinho para quando eu tiver aquele recurso, eu poder a pingar gotas e executando meu projeto. Então, eu tive essa ideia, eu tive esse projeto, eu tenho isso em mente para o meu ciclo no próximo ano, ou nos próximos meses. Você pode pleitear os incentivos financeiros que eu falei antes, né? Se você for apto, tiver os requisitos todos, os incentivos financeiros para que você tenha o recurso em caixa para executar esse projeto inovador. Então, isso é super importante. No momento que você tiver o recurso, que esse dinheiro pingar na conta de vocês, bom, o que acontece? Se você for optante pelo lucro real e puder usar algum incentivo de fomento à inovação, incentivo fiscal de fomento à inovação, como uma lei do bem, esse mesmo recurso que você está aplicando no projeto, que não saiu do caixa de vocês, que foi financiado pelo governo, você vai jogar para a base do incentivo fiscal. Isso quer dizer o quê? Que, com base no incentivo financeiro, um dinheiro que não saiu imediatamente do bolso da empresa, você está tendo um benefício efetivo fiscal, reduzindo a carga tributária. Você, obviamente, vai pagar aquele incentivo financeiro ao longo de 8, 10, 12 anos, mas o incentivo fiscal você tem naquele ano que você realizou o projeto. Então, isso que é bacana, não saiu do bolso, você aumentou a base do incentivo fiscal e não pagou imposto com base no próprio incentivo que você recebeu do governo. Isso acaba gerando muito mais inovação e apetite nas empresas para inovação, e como vocês sabem, a inovação em si, ela é a chave para que a gente consiga ter mais resultado, esse resultado gerar mais competitividade para as empresas, e essa maior competitividade gerar maior valor de companhia, certo? Que é aquela história. Bom, com maior valor de companhia, eu posso fazer uma série de coisas. Eu posso crescer, eu posso fazer parcerias, eu posso ir para uma fusão, aquisição, um M&A, tanto num crescimento inorgânico, num buy-side, porque está me sobrando mais valor, como posso buscar um parceiro estratégico num sell-side, um fundo, alguma outra empresa que me ajude a crescer. Com mais valor de companhia, tudo isso funciona melhor. E esse círculo que eu estou mostrando para vocês, ele pode ser ininterrupto. Isso que é bacana nesse círculo virtuoso de fomento e inovação. Ele fica se retroalimentando ininterruptamente. Certo? Gente, queria só contribuir aqui com essa frase do Darwin. A gente aqui dentro da Galápagos, isso aqui para nós é um mantra. Por mais batida que ela seja aqui em algumas empresas, o que a gente está querendo dizer aqui é que não importa se você é líder de mercado, se você é a empresa mais preparada em si para crescimento, se você tem os profissionais mais inteligentes, profissionais altamente qualificados, você sim, para que você sobreviva, você precisa avaliar bem as mudanças no ambiente. É a adaptação. É isso que o Darwin falava ali, e que eu vi até num artigo que eu li, que é das principais características presentes nas empresas de TI, que hoje puxam a lista das maiores do mundo. É uma capacidade fora de série de se adaptar a mudanças, certo? De enxergar o mercado e se adaptar. Então, é importante a utilização de incentivos para se adaptar, porque se você não se adaptar, o seu concorrente vai acabar utilizando, vai ser mais competitivo que você e vai acabar
te tirando do mercado, tá? Ou reduzindo o teu mercado, tá certo? Esses aqui são meus contatos, então, certo? Ali tem meu WhatsApp, meu celular, meu e-mail, o site da Galápagos, as redes sociais da Galápagos. Para quem quiser conhecer mais, eu fico à disposição, tá bem? Tá aí, gente. Obrigado. Esclareceu bastante coisa, hein? E sempre tem Tentei ser o mais rápido possível, tá, Marcos? Eu falo muito, foi pessoal. ótimo. Foi bem objetivo, bem legal. Eu tenho várias perguntas aqui, tá? Vou convidar o nosso presidente, Rafael Krug, aí para participar do bate-papo. Tá? Olá, pessoal. Oi, Luiz. O Rafael, Ei, tudo Rafa, certo? tudo bom? Bom dia. Oi, Marcão, tudo bem? Bom dia, bom dia. Excelente palestra aí, Luiz. Valeu, obrigado. Tem algumas perguntinhas. Eu vou fazer duas aqui, tá? E depois vou passar para o Rafa, que ele também, eu acho que tem algumas perguntas, tá? Vamos lá. Primeira, é possível buscar um incentivo estando no modelo contábil de imposto presumido? Vamos lá. Sim, porque a gente, de novo, como eu falei ali na apresentação, a gente tem incentivos fiscais e incentivos financeiros, tá certo? Quando a gente é lucro presumido, tá? Via de regra, a gente não tem incentivos fiscais. Os incentivos fiscais eles estão destinados, tá, para a inovação, eles estão destinados ao lucro real, tá certo? Por isso que eu falei que é importante fazer aquele estudo real presumido, para que você tenha certeza de que, em utilizando incentivos fiscais ou simulando incentivos fiscais, o lucro presumido ainda é o melhor, tá certo? Mas, em contrapartida, Marcão, quando você fala de incentivo financeiro, não existe essa vedação. Então, se eu quiser captar FINEP, buscar recurso não reembolsável, FINEP direto ou indireto, ou eu quiser buscar um Embrapi, por exemplo, eu posso ser optante pelo presumido ou até pelo simples. Não tem problema nenhum da empresa ser optante pelo simples, pelo presumido ou pelo real. Não existe nenhuma barreira para isso, tá certo? Obviamente que, dependendo do porte da empresa, você vai ter limitações no tamanho da captação que você vai poder fazer. Mas isso é normal de qualquer análise de financiamento, tá certo? Mas o regime tributário não é um impeditivo nesse caso. Tá, obrigado. Outra, existe alguma limitação para a SA receber incentivos? É mais complicado? Não existe, tá? Do ponto de vista de incentivos fiscais, absolutamente nenhuma, tá certo? Nenhuma, mesmo sendo uma SA, e hoje a gente vê bastante empresa de TI, inclusive, uma colocação importante, virando SA, porque quando você tem um fundo, por exemplo, que entra lá participando da empresa, a empresa ela vira uma SA, né? Já se prepara aí para título de governança, várias coisas, passa por esse processo de maturidade. Então, assim, do ponto de vista de incentivo fiscal, lei do bem, incentivo de piscofins que eu coloquei ali e tal, não existe nenhum impeditivo, tá certo? Do ponto de vista de incentivo financeiro, então as captações de recurso, quando você é uma SA, você só vai precisar apresentar a documentação referente à SA, então assembleia, algumas outras coisas, algumas partes mais burocráticas aí, documentais, que você vai precisar apresentar, tá certo? Mas não existe um impeditivo, certo? Tanto que, assim, falando de FINEP, grandes empresas de TI aí já buscaram recursos, como TOTOS, como várias outras aí, se valeram desse tipo de recurso para poder colocar em prática projetos de inovação. E a FINEP está cada vez mais aberta a receber projetos de inovação que versem sobre tecnologia no setor de TI, dados, inteligência artificial, uma série de coisas aí que a FINEP, isso para ela é música, tá? Então, pega muito bem para eles e a gente tem chances muito elevadas de conseguir taxas excelentes, exatamente porque a FINEP está aberta para isso. Show de bola. Eu aqui, Marcão, posso fazer? Eu ia te passar a palavra. Tá, perfeito. Ô, Luiz, a gente tem notado aqui no CEPROGS, o CEPROGS veio aqui para o Instituto Caldeira, a gente já está vendo vários empresários entrarem em contato com empresas de startups. E a startup hoje ela não tem força para poder, daqui a pouco, pedir essa questão de incentivo. E a maioria das empresas hoje do CEPROGS são empresas de médio porte, que muitas vezes não tem a questão de P&D estruturado. Eu posso, por exemplo, fazer um projeto e
trazer essa startup como se fosse o meu modelo de P&D ou de inovação para submeter um projeto? Essa é a primeira pergunta que eu tenho para ti. Joguei uma bomba aí, vamos ver se... Boa pergunta. Não, nada de bomba, nada de bomba. Se eu não souber, eu vou dar uma enrolada, mas essa eu não vou enrolar, tá? O que é importante, tá? Se a gente tem uma empresa, independentemente do porte, pequena, média ou grande, tá? Do setor de TI, e essa empresa quiser fazer um projeto em parceria com uma startup, tá? Vamos lá, se eu estou falando de incentivo fiscal e essa startup é minha parceira para desenvolvimento, se eu, no caso, contratar a startup, se a startup tirar uma nota de desenvolvimento de um determinado projeto para mim, e eu arcar com alguma coisa disto, eu posso colocar, via de regra, esse gasto na minha lei do bem. O que quer dizer que se eu gastar 100 mil com a startup, vai me custar de verdade, né? Olhando só para o benefício fiscal, tem outros benefícios contábeis, mas só fiscal, 34% menos, ou até 34% menos, tá certo? Que é um super benefício aí para eu poder juntar esse tipo de empresa. Me tira uma nota de serviço e eu vou poder colocar lá na lei do bem, tudo certo, tá? Eu estou ganhando e a gente está ganhando junto de várias outras pontas. Isso também talvez possa ser até um benefício de PIS e COFINS, como eu falei antes, tem que ser avaliado também caso a caso e o tipo de regime de contratação que existe. Quando a gente fala de incentivo fiscal, tá? Melhor ainda. Tá? Desculpa, financeiro, tá? Melhor ainda. Porque em captação de recurso, quando eu digo que eu tenho uma startup que vai executar comigo o projeto e que eu vou ter que receber um recurso para repassar para essa startup, o governo já diz, opa, estamos envolvendo mais entes no meio desse ecossistema, aquele que eu apresentei ali antes. Então, tem mais cara envolvido aqui. A mesma lógica acontece com o ICT e com a universidade. Tá? Mesma coisa. Então, assim, quanto mais desses caras eu tiver envolvido no meu projeto, mais bonito fica para o cara que está recebendo o projeto lá. Mais a gente veste a noiva, como a gente gosta de falar aqui dentro da Galápagos. Tá? Então, a gente precisa vestir a noiva. Para vestir a noiva, se a gente tiver a colaboração de empresas ou de CTs, universidades, startups, a gente tem mais chance ainda de enquadramento. Tá? Sendo que em alguns projetos em especial, como por exemplo em Embrapi, se a gente faz no Embrapi contando com a participação de uma startup também, né, ou a gente chama de projeto colaborativo, você tem condições melhores. Tá? Então, você consegue aí pegar uma subvenção um pouco maior e inclusive ajudar depois na parte de comercialização, outras coisas aí que abrange aí os itens que a gente consegue colocar dentro de um projeto. Então, startup é extremamente bem-vinda dentro desse ecossistema quando a gente fala de utilização de incentivos por empresas já consolidadas, mas que podem fazer. E tem uma jogada de se planejar como é a melhor forma de fazer isso junto com a startup e de apresentar isso para o governo em cada uma das frentes, seja ela incentivo fiscal ou incentivo financeiro. E mais uma aí, para não estourar o tempo. A maioria das empresas CEPROS vão cair ali no FINEP indireto. Quem dera se a gente tivesse empresas que faturassem mais que 90 milhões para poder pegar FINEP direto. Quanto complicado é conseguir um fundo garantidor? Quanto complicado? Qual é o nível de burocrático que para o nosso empresário ter uma ideia de o que ele vai enfrentar pela frente quando ele solicitar o FINEP indireto? Vamos lá. Só fazendo uma correlação assim, o FINEP direto, tá? Eu sei que não é tão grande o número, mas tem aí um certo volume de empresas, por exemplo, de TI dentro do estado, que faturam mais que 40 milhões, por exemplo, tá? É normal não é tão normal, mas é possível uma empresa de 40, 45 milhões, eu falo que é possível porque a gente já fez alguns, tá? Empresa de 40, 45 milhões, fazer um FINEP direto, porque o gasto do projeto ultrapassava 10 milhões, tá? E é super fácil com o valor, com o custo aí de profissionais hoje, se a gente olha só para a folha, um projeto de uma empresa que fatura 40 milhões, ela gastar 10 milhões em 2 anos, 3 anos de projeto. É uma barbada, é assim, instalou o dedo, chegou nos 10 milhões, passou de longe, tá? Nesses casos, é possível que você vá pleitear também o FINEP direto.
Olhando para o FINEP indireto, que aí tem a ver com a tua pergunta e com a utilização do fundo garantidor. O que é importante, tá? A gente mensurar o tamanho do projeto, ter volumetria de projeto. Essa volumetria tem que ter a ver com a tua capacidade de pagamento, com a tua capacidade de endividamento, tá? Uma análise financeira que tem que ser feita. Essa mesma análise financeira, ela vai justificar a tua utilização do fundo, certo? Não existe vedação aqui, não é tão burocrático utilizar o fundo garantidor, tá? Não vejo tanto problema. A gente já usou fundo garantidor aí para empresas com projetos super pequenos, empresas com projetos grandes, e não deu problema nunca, tá? O que acontece é que, dependendo do agente financeiro que você está contatando, como eu falei ali, você pode ter uma participação do fundo garantidor maior ou menor, certo? E aí você precisa complementar o resto, perfeito? Ou com carta fiança, ou principalmente com garantia real, que você não tem o custo adicional. De novo, da empresa, ou dos sócios, ou de terceiros interessados. Mas o fundo não tem muito mistério para você acessar, tá certo? E o custo dele realmente é muito baixo. É uma ótima saída. Mas ele vai financiar, se eu não me engano, ele vai garantir no máximo R$1 milhão, tá? Então, em via de regra, 50%, 50% até 80% do valor do projeto pode ser financiado, pode ser garantido via fundo, e desse valor a ser garantido, ele não vai poder ultrapassar R$1 milhão, tá certo? O resto, obrigatoriamente, vai ter que ser com garantia real ou carta fiança, tá? Mas burocracia em si, assim, eu não quero assustar ninguém, mas eu quero dar real, tá? Então, assim, projeto de captação é super burocrático, tá? É super burocrático. Tem que levantar um monte de informação. Por isso que, via de regra, as empresas contratam consultoria. Mas assim, olha, eu não quero que esse troço fique me enchendo o saco. O empresário, ele tem que ficar olhando para o dia a dia da empresa, para como fazer a empresa crescer e não ficar levantando documentação a toda hora e atendendo às vontades desses caras. Então, o cara que vai fazer sozinho, muitas vezes desiste no meio exatamente por causa disso, tá? Para isso que existem as empresas de consultoria aí, várias delas, para ajudar na construção e para exatamente blindar a empresa e o empresário. E assim, já sabe o que tem que passar e tal, aquela coisa toda. Então, assim, esse tipo de recurso é burocrático? Sim. Ele vale a pena? Muito. Tá? Muito. A gente viu ali as taxas e as condições. Vale muito a pena. Mas ele é burocrático. O fundo garantidor em si não é menos burocrático do que você fazer um pleito normal de FINEP. Tá? Não é. Isso já está embutido lá dentro. A gente acena desde o início que quer garantir com o fundo garantidor, e aí você vai fazer um cálculo financeiro para ver o quanto do fundo garantidor, frente a projeto, frente à capacidade de endividamento da empresa, que você pode acessar. Tá? É importante fazer essa defesa financeira também. Perfeito. Já minhas perguntas já foram aí, Marcão. Já trouxe bastante questionamentos aí. Obrigado, Luiz. Ok. Então, estamos exatamente no tempo, foi super bom. Luiz, te agradeço novamente a tua participação. Muito obrigado. Esperamos que tu retorne ao nosso grupo numa próxima oportunidade. Tá? Por enquanto, tá, pessoal, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima edição do Grupo de Gestão Empresarial. Obrigado. Abraço, boa semana. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.